Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mora no coração de muitos brasileiros, mas que poucas mulheres conseguem chegar lá e o que é mais desafiador, se manter. Estamos falando do futebol, meus amores. E que, na verdade, a convidada de hoje é uma mulher espetacular que cuida da categoria de base do futebol feminino do São Paulo, Cris Macis. Vocês vão se surpreender com esse episódio. Fica com a gente até o final. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Que alegria ter você aqui, Cris, com a gente. Ano de Copa, hein? Um ano importante. 2 anos seguidos. Copa masculina e Copa feminina. É sobre isso. O futebol ainda é um território muito masculinizado, Cris? Quando que você identificou que você precisaria realmente ser muito forte e, principal, levar isso para suas meninas, para suas jogadoras? O futebol ainda é muito masculinizado, sim. Mas, a cada dia que passa, as mulheres, as meninas, estão conquistando o seu espaço. Então, veja bem, eu sempre digo a mesma coisa. Nós, mulheres, nós não queremos e não vamos pegar o lugar dos homens. Nós, mulheres, meninas, e as meninas, no caso, as minhas meninas, temos direito a ter o nosso próprio espaço. O espaço no universo do futebol, ele é gigante. Exato. Ele é infinito. Então, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para os homens continuarem crescendo e sendo realmente grandes, os maiores protagonistas do futebol mundial, né? Mas as mulheres também têm seu lugar. E eu vejo, vai demorar, gente. Não é que eu estou fazendo previsão maluca, não, vai demorar muito. Mas um dia nós estaremos no mesmo patamar que o futebol masculino. Por quê? Nós estamos mais ou menos um século atrasados. Demorou praticamente um século para as mulheres realmente começarem a tomar conta dos campos, dos gramados de futebol. Se demorou tanto para a gente até começar a votar, começar a se equiparar em âmbitos salariais, né? Agora, Cris, quando você fala minhas meninas, conta para o pessoal de casa um pouco do seu trabalho. Quem são as suas meninas e essa potência que você é dentro do São Paulo Futebol Clube? Bom, eu trabalho com as meninas da base do futebol feminino, as meninas da base, lógico, do futebol feminino, do São Paulo Futebol Clube. Então, assim, faz um tempo que que estamos na diretoria do futebol feminino do São Paulo e trabalhamos atualmente com cerca de 90 meninas, de 12 a 20 anos. Então, elas entram garotas, bebês, como eu costumo chamar que são as minhas bebês. Então, elas entram minhas bebês e saem mulheres feitas. Muitas delas, elas ficam conosco durante todos esses anos, né? E aqui entra um pouco até dessa ação social, né, que é feita, porque o futebol, o esporte, de uma maneira geral, ele potencializa muito, né? Ele ajuda mulheres e homens a se tornarem pessoas realmente mais organizadas, mais disciplinadas, e entender que são capazes. Sim. Você acha que isso também traz um pouco esse olhar? O que você identifica de mudança nessas meninas do futebol? Mudanças infinitas, Suelen. Elas vêm, muitas vezes, elas vêm de outros estados do Brasil, elas vêm de locais vulneráveis, onde a vulnerabilidade é grande, elas vêm de famílias que não são estruturadas. Então, assim, elas chegam muito assustadas, né? Eu tenho exemplos maravilhosos e tenho exemplos também que levam a gente a refletir bastante sobre a importância da formação da atleta, da cidadã, num sentido 360, né? Então, eu tenho meninas que vieram, eu tenho uma menina que veio lá do Pará e quando ela chegou, ela se recusava a comer. Então no começo a gente achava
que era porque ela não estava acostumada com a comida de São Paulo, a gente achava que ela ainda estava, né, muito insegura, mas depois, conversando com os profissionais, né, da área da saúde mental que nós temos, conversando, ela nos contou que ela não se sentia à vontade comendo, sabendo que lá na casa dela, mãe e irmãos não tinham que comer. Nossa, olha isso, Cris. Que forte, né? E essa era uma menina de quantos anos? Ela chegou, ela tinha 15 anos. 15 anos. Então, o clube, ele faz todo esse cuidado, vocês dão alojamento para essas meninas, escola também? Alojamento, escola, assistente social, pedagoga, médico, dentista, psicólogo. Então, assim... Essencial. Nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, ginecologista. Ginecologista é extremamente importante, Claro. gente, porque elas estão passando por todas as fases que nós mulheres passamos. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não entende muito o que está acontecendo. E por elas estarem longe das famílias, a gente precisa dar esse apoio. Você sabe que eu comecei minha carreira com 15 anos, eu morei longe dos meus pais durante muito tempo, fui morar fora do país, inclusive. E é muito desafiador. Se você aí de casa já teve essa experiência de estar longe da sua família, da sua cultura, das pessoas que você conhece, quando você tem um sonho, você vai atrás do seu sonho, mas é de extrema importância ter esse respaldo, né? Principalmente de carinho, que eu vejo que é muito o seu lado, né? Que é bem o seu trabalho ali. Eu vejo você nas redes sociais sempre estando do lado das meninas, quando vocês vão para campeonatos, elas te veem como uma irmã mais velha, vai? Uma mãe. Uma mãe. Eu ia falar, uma mãe, mas vai que ela não gosta. Não, eu sou mãezona, sou mãezona. Faço questão de ser mãezona. Já fui criticada por ser mãezona demais, mas é o meu jeito e eu acho que é o que elas precisam. Claro. Né? Porque nós temos profissionais capacitados em todas as áreas. Então, a única coisa que elas não têm é a mãe por perto. E mesmo aquelas que têm os pais por perto, é sempre bom ter alguém com esse olhar de carinho mesmo, esse olhar de atenção, esse é um abraço. Um olhar humano, né? Olhar humano. Elas não são máquinas no esporte. Não, exato. E aí, aí que fica a grande questão. Você falou uma coisa super legal. Elas não são máquinas do esporte, mas elas são atletas. Então, assim, elas precisam ter uma vida diferente das meninas da idade delas. Sim. Porque elas tomaram uma decisão apoiada pelas famílias de serem atletas de alto rendimento. O que é ser atleta de alto rendimento? É abdicar de muitas coisas da sua adolescência. Então, claro, você não tem balada, você não tem festinha, você não tem cinema, você não tem viagem de final de semana. Então, as meninas, elas abrem mão de tudo isso para tornarem-se atletas de alto rendimento. E que faz muito sentido, né? Você tem algum case de uma menina que começou com vocês e já está em outro lugar para compartilhar com a gente? Ah, sim! A Dudinha. A Dudinha! Duda Rodrigues. Ela começou, quando ela tinha 9 anos, ela entrou no Centro Olímpico, né? Que foi o primeiro que realmente abraçou a modalidade feminina lá atrás. Do Centro Olímpico, São Paulo começou a criar a sua base, né? Em 2019. Aí ela veio para o São Paulo, menina, mas desde menina ela era fenômeno, furacão, um fenômeno. Então ela ficou conosco as 3 categorias de base, passou pelo 15, 17, 20, foi profissionalizada muito cedo, muito antes das outras meninas, porque nós já entendíamos que ela era diferente. Eu acho que tem um brilho, né, de fato. Tinha brilho e um pé. Um drible que assim, ninguém parava. Um pique. Quando ela corria, ninguém segurava. E daí ela foi profissionalizada, passou a jogar com o profissional, foi campeã da Copa do Brasil com o profissional, foi
convocada para a seleção brasileira. Que legal. Defendeu a seleção brasileira, fez gols no plural, tá? Pela seleção brasileira. E hoje, e ano passado, ela foi a primeira venda do São Paulo para o San Diego Waves. Ela está nos Estados Unidos. Que legal. No San Diego, um super projeto da WSL, da Liga Feminina dos Estados Unidos. Bom, que bom saber isso, né? Que mulheres também têm o seu espaço, que os profissionais, as atletas do futebol também são comercializadas, porque é tão comum a gente ouvir, olha, jogador X foi comprado pelo Paris Saint-Germain pelo valor de tanto. E eles vivem uma vida realmente muito luxuosa, o profissional do futebol, mas é masculino. Quando a gente vai olhar as meninas, ainda é pouco explorado, né, Cris? Olha a margem de crescimento, né? Que a gente tem. Que o futebol feminino tem. Então, assim, quando eu falo que vai crescer muito e que tem muito que crescer, tem muito espaço para ocupar, tem muito dinheiro para acontecer nesse mercado, né? E o futebol feminino também é uma possibilidade de negócio. Eu ia falar isso. É business. Até para as empresas olharem com este carinho e entender que faz sentido. Até mesmo porque quando é um campo que ainda não foi tão explorado, tem essa energia, essa vontade, tanto sua como gestora, como todo o clube, assim como das atletas. Exato. E assim, para as empresas, né, para os patrocinadores, é muito importante que eles entendam que não é somente social, é sobre negócio. Uma empresa que entra patrocinando um clube feminino, uma seleção brasileira feminina, um campeonato feminino, é uma empresa visionária, que está olhando lá na frente, que vai acompanhando e vai cada vez mais engajando e fazendo mais receita. É sobre receita, gente. E é sobre olhar para nós, né? Se eu sou uma empresária mulher, é claro que eu vou investir em coisas que vão potencializar ainda mais a sororidade, que a gente fala tão de longe, vamos sim. E é sobre isso que o Palco das Deusas fala. É sobre essa ideia de trazer uma deusa que vai compartilhar ideias para mulheres verdadeiramente ajudar outras mulheres. E grandes empresas trazer essa visão, né? Exato. Tanto que lá nos Estados Unidos e na Europa já temos mulheres, grandes empresárias, que compraram clubes de futebol feminino. Que delícia, hein? Temos mulheres que têm 3 clubes. Mas temos no Brasil também, né? O que dizer da nossa poderosa Leila Pereira. Leila Pereira. Eu já vim de... Você sabe que o meu time do coração, né? Você sabe, né? A gente acolhe, mas Palmeiras está fazendo um belo campeonato aí, né? Sem dúvida. Mas eu quero que você fale um pouquinho o que você acha do posicionamento de Leila, porque ela é uma mulher firme mesmo, né? Ela não se curva ali, não. E ela entende que ali ela tem um posicionamento, independente se a mídia critica ou não, aquela veredito final. Eu tenho muita admiração por Leila Pereira. Eu acho ela uma mulher incrível. Eu acho ela uma mulher poderosa, que não tem medo de se bancar, né? Ela encara uma reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, como eu já assisti, com uma altivez, com uma presença, com uma né? presença e tipo colocando aqueles homens que tentam diminuí-la no seu devido lugar. Assim, eu acho realmente ela uma mulher muito poderosa e acho que ela serve de exemplo para todas nós. Em todos os âmbitos, né? Porque algo que eu falo muito sobre esse posicionamento, a imagem, é você entender que você é pertencente àquele lugar. A gente não tem que ser arrogante, mas nunca chegar sem postura. A Leila, ela tá sempre muito bem vestida. Ela tá sempre de uma maneira super elegante. O timbre de voz dela nunca muda. Ela pode estar brava, ela vem com as palavras ali certeiras, mas o timbre de voz dela não muda. E ela sabe realmente ser respeitada por quem ela é. Isso é muito importante. Você que está aí nos assistindo, se você está em casa, se você tem uma reunião de negócios na sua empresa e você se sente fragilizada ou assustada, né? Às vezes a gente se assusta, fica nervosa e fala, poxa, como que eu vou me comportar naquela reunião? Seja você. Exato. Né? E ela é um grande exemplo para nós nesse mundo do futebol.
ela tem conquistado grandes coisas para a gente, inclusive para o futebol feminino do Palmeiras, ela está investindo bastante, e eu tenho certeza... Bom, e o time do Palmeiras vem refletindo esse investimento muito bem, elas são uma das maiores potências hoje do futebol feminino brasileiro, e nós, os outros clubes, tem que correr atrás para não ficar para trás. Ah, isso é ótimo, a gente ama concorrência, que é uma maneira da gente realmente trazer a nossa melhor versão. Agora, um ano especial para nós, os 2 próximos anos, né, 2026 e 2027, para quem não sabe, teremos Copa também feminina, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil. Ai, que demais. Será no mesmo mês? Provavelmente vai ser no mesmo mês, aqui no Brasil, nos mesmos estádios, não em todos os estádios que foi em 2014, mas a maioria dos estádios que foram utilizados em 2014 serão utilizados em 2027. Dudinha estará lá. Dudinha estará lá na Seleção Canarinho. Que maravilha. Agora, vamos falar de uma polêmica que está rolando aí, eu não sei se você viu, o vídeo da nova camisa da Seleção Brasileira Masculina. O que você tem a dizer? Chamar o Brasil de brasa, né? Aquela história de colocar na logo aqui. Eu acho que charmoso, é algo que realmente a Nike trouxe tentando mudar, mas alguns brasileiros não gostaram. O que você tem a dizer, Cris Macis? Pois é, Suelen, é um assunto bem polêmico mesmo, e eu confesso que não me agradou. Eu sou da turma que não gostou. Eu sou da turma que fala sem noção. Porque Brasil é Brasil, gente. É o nome do nosso país. Não dá para criar nickname, apelidos para o nosso país, a nossa pátria, a nossa identidade. Então, assim, eu particularmente, eu acredito que isso pode até ter sido bem aceito por uma parte da população, principalmente os mais jovens, né? No intuito de aproximar, porque faz muito tempo que o brasileiro não se identifica com a seleção brasileira, isso é fato. Faz muito tempo, faz muitos anos que nós não ganhamos uma Copa do Mundo. Então, assim, realmente o brasileiro, o povo brasileiro está bem afastado da seleção brasileira. Então, talvez isso tenha sido uma tentativa de aproximar aquela parte da população que nasceu após a nossa última Copa para aproximar do time. Mas, como eu sou da geração campeã, multicampeã, eu realmente acho que isso poderia ter sido trabalhado um pouquinho melhor. Eu confesso que o nome realmente, quando... Eu morei fora e eu lembro que os jovens falavam na adolescência, você vai voltar para o Brasa, mas de uma maneira mais carinhosa mesmo. Mas eu não sei se é o caso de colocar ali na camisa do Brasil. Eu achei um pouco forçação de barra. Mas a maior forçação de barra para mim, sabe qual foi, Cris? Pensar que a camisa 2 está ali com uma logo, com uma imagem que traz a menção ao Michael Jordan. O que isso tem a ver com o Brasil? Americanizando a camisa brasileira. Eu quero saber também a sua opinião. O Brasa, eu até acho bacana, moderno, tá ali, jovial. Agora, trazer uma imagem de um jogador de basquete numa camisa de futebol brasileira, agora eu quero saber, solta o verbo, Cris Macis. Pois é, posso soltar o verbo? Pode soltar o verbo. Eu concordo super com você, Su. Na verdade, o Brasa, no geral, no contexto geral, nem é o que mais me incomoda. Agora, o que mais me incomoda realmente é colocar Michael Jordan na nossa camisa da seleção brasileira, um americano do basquete, NBA, que nem é o nosso esporte mais popular no Brasil. Veja, NBB não é tão popular, aliás, eu diria que é muito pouco popular comparado com o futebol brasileiro. Nós temos tantos ídolos brasileiros que fizeram história no mundo. Nós temos Pelé, o Rei Pelé. O Rei Pelé, que tem inclusive uma loja ali na Times Square, só para o Pelé. Não, você vai em qualquer lugar do mundo e você fala Brasil, todo mundo fala, Brasil, Pelé, Ronaldinho, todo mundo fala isso. Então, assim, não tem como a gente desconectar o Rei Pelé do nosso país, do nosso futebol, da nossa seleção brasileira. Não tem. E não tem porquê, né? Não tem porquê. Não tem porquê. E não deveríamos.
Aí que tá. Não deveríamos aceitar um americano na nossa camisa, ó, bandeira, porque camisa também é bandeira. Também é bandeira. Não deveríamos aceitar, nós deveríamos exigir Pelé, Rei Pelé, com aquela foto dele fazendo aquele gol de bicicleta que ficou marcado e que essa foto rodou o mundo. E até hoje, se você olha, você volta ao tempo e você vê aquele gol, você vê o tanto que o Brasil rodou o mundo por conta desse ídolo. Então, assim, na verdade, isso para mim eu acho que pegou muito mal. Bom, a gente quer saber a sua opinião, tá? Conta pra gente aqui. Se você, inclusive, está assistindo pelas outras plataformas, canal do YouTube, Instagram, TikTok, entre já na sua TV, entre no seu aplicativo do celular e baixe o VRT Channel. É possível você baixar ali o VRT Channel e assistir aí da sua casa com maior conforto. Palco das Deusas vai ao ar todas as quartas-feiras às 8h30. Agora, Cris, com tantos desafios, a gente está aqui, você trabalha, a gente vê que você ama. Quem te segue nas redes sociais vê que você fala com apreço, que você gosta. E eu quero saber, em algum momento você já pensou em desistir? Em vários momentos, Su. Não foi só em um momento. A gente pensa em desistir, acho que quase todos os dias. A gente acorda, desiste, é muito comum mesmo, né? A gente acorda já querendo desistir, já quer desmarcar tudo, já quer voltar a dormir, já quer fazer outra coisa. Mas, assim, existe algo dentro da gente que é uma força interior. Eu acho que é, inclusive, essa deusa, né, que a Suelen trouxe tão bem, é uma deusa interior que a gente tem aqui dentro, que a gente se olha no espelho e a gente fala, não posso, não quero mais, eu não vou desistir. Porque a gente tem que seguir em frente. Porque não é só sobre mim, né? Não é só sobre mim. É sobre minha família, é sobre as minhas meninas, é sobre a mulher, é sobre o Brasil, é sobre a nossa alma. Então, assim, não, eu quero, mas não vou. Que bonito, Cris. E é sobre isso, é a gente entender que quando tem um propósito, a gente consegue vencer as barreiras. E que não adianta você se iludir achando que quando você tem um sonho vai ser fácil, porque não será. Tem uma frase do Walt Disney que eu gosto muito, que diz: sonho pequeno, preço pequeno. Sonho grande, preço grande. Se a gente tem um sonho grande de disseminar de fato essa cultura do Brasil, essa cultura do futebol brasileiro para o mundo, mostrar que realmente no Brasil não é só samba e futebol e mulheres fazendo propaganda de cerveja seminuas. O Brasil tem muita cultura. Se a gente tem esse propósito, cada tijolinho que a gente coloca na composição do nosso cotidiano vai repercutir. Você que é mãe como nós, sim, como você age dentro da sua casa, como seu marido te respeita dentro da sua casa, isso vai fazer diferença. Você que é empresária, você que tem colaboradoras mulheres, você que tem essa possibilidade de investimento em um time de base, é sobre isso, é você saber realmente redirecionar, entender que cada ação que você faz, lá na frente a gente vai colher. O que a gente está colhendo hoje foi o que nossos pais plantaram lá atrás. Exato. Imagina, quando a gente era pequena nem se falava de futebol feminino. Era feio uma mulher jogar futebol. Não, e vou além, não era feio, era proibido. Proibido. Por lei. Por lei? Por lei. O futebol feminino foi proibido na gestão do Getúlio Vargas em 1979. Foi na ditadura. Durante todo o período da ditadura, o futebol feminino foi proibido. Deixando de ser proibido por lei em 1981 e em 1983 começaram a se organizar os primeiros campeonatos, mas muito, como eu digo, foi perseguido e mal visto aos olhos da sociedade. Então a mulher, né, a sociedade tem uma reparação histórica ante o futebol feminino, ante as mulheres, por conta desses 40 anos de proibição que nós mulheres vivemos. Eu tenho histórias de atletas, que inclusive a Formiga hoje está no Ministério do Esporte com o ministro André Fufuca, e ela contou
para mim, a gente estava conversando, ela contou que quando ela era pequena, ela se escondia para jogar futebol, tinha um buraco no chão, na quadrinha que ela jogava, não era quadrinha, era terra, né? No terreno que ela jogava. Quando passava a polícia, ela se jogava nesse buraco para se esconder da polícia. Gente, olha quanto atraso a gente vai ter que correr atrás. Exato. Então é sobre isso, como nós podemos em casa melhorar. Eu espero que tenha álbum da Copa Feminina, viu? Por favor. Porque eu sou dessa, sai o álbum da Copa, a gente já compra e já monta em casa. E quero montar também. Você que é mãe, leve essa cultura para o seu filho. Compre camisas com nomes de camisas femininas do futebol feminino, né? E deixa eu dar uma curiosidade que eu acho muito legal para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que gostam de falar de negócios. Para você, mulher de negócio, a FIFA vai injetar na Copa do Mundo Feminina, aqui no Brasil, em 2027, 800 milhões de dólares. Isso significa 3,2 bilhões de reais. Perfeito. Então, preciso dizer mais alguma coisa? Não. O que você precisa dizer é, uma mulher uma menina que quer começar nessa carreira, qual é o primeiro passo, Cris? O primeiro passo é buscar fazer parte de algum projeto social ou de algum clube que tenha a base. Então, existem diversos projetos sociais, Em Busca de uma Estrela, Meninas em Campo, diversos projetos sociais e também muitos clubes que trabalham com a base, que estão criando a base. Procure fazer peneiras, escolinhas, sempre tem um meio. E posta nas redes sociais, posta tudo que você tem nas redes sociais. As pessoas estão sempre buscando craques nas redes sociais e uma hora você será descoberta. Olha lá, gente. Bom, quem quiser saber mais sobre o trabalho incrível que essa deusa faz, entre no Instagram dela. Qual é o seu arroba, Cris? @Cris Macis, mas o Cris tem H, é CHRIS Macis, Cris Macis. Cris Macis. O H de Cristo, igual Cristo, Christ. Cris Macis. Chiquérrima. Cris Macis, uma mulher forte que leva essa fortaleza para outras meninas. Que delícia de papo. Muito obrigada. Sempre bom estar com você aqui. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu arroba é Suelen Arrigo. Tem o canal do YouTube, o podcast também, que depois vai ficar ali, para você assistir a perder de vistas. E sigam também VRT Channel. O nosso Palco das Deusas fica por aqui e a gente se encontra na próxima quarta-feira às 8h30. Obrigada, Tchau. Cris. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know.